a Babilônia que prostituiu todas as nações. Isso eu entendo, é grande voz. Sem medo, sem medo. Ou ela mata os meus irmãos ou não mata. A Bíblia me diz que nós devemos temer não aqueles que podem fazer dano ao corpo, mas aqueles que podem fazer dano à alma, lançando-a no inferno. E acreditar nesta prostituição, acreditar nos erros que ela propaga, é literalmente lançar pessoas à perdição. Irmãos e irmãs, por favor, entendam, eu nada tenho contra os católicos, Deus não me permite, muito pelo contrário, nós somos devedores a gregos e a bárbaros, nós somos devedores aos nossos irmãos católicos, nós somos devedores àqueles que não conhecem essa mensagem. Mas se eu amo o meu irmão católico, se eu amo a minha irmã católica, e vejo que ele está num barco que está afundando, vejo que ele vai morrer, eu vou ficar olhando impaciente e deixar ele morrer afogado, irmão? Com que cara um dia eu vou olhar nos olhos dele quando ele dizer: meu irmão, minha irmã, você sabia, não me falou e agora eu estou perdido? Por que você não me falou? Sabem por que Jesus foi para a cruz? Porque ele teve a coragem de olhar nos olhos dos pastores da época, dos líderes da época, do papa da época, do bispo da época, e dizer: vós sois filhos do diabo. Ou não fez isso? Por isso ele foi para a cruz. E se eu quero um dia ter o selo do meu Senhor na testa, eu tenho que ter a coragem de fazer o que ele fez, porque senão eu não sou digno dele. A Bíblia diz que os tímidos... Será que os tímidos são aqueles que têm timidez inata, ou são aqueles que têm vergonha de pregar ou coragem de pregar o que tem que pregar? E ela diz que eles não herdarão o reino do céu. Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Irmãos, as catástrofes que acontecem no mundo são resultado desta prostituição. A Bíblia ensina: bendita nação cujo Deus... Seria demais dizer: maldita nação cujo Deus não é o Senhor? Não seria demais, certo? Se bendita nação cujo Deus é o Senhor, maldita nação cujo Deus não é o seu Senhor. Por isso, irmãos, é preciso que nós tenhamos uma resposta firme e vigorosa quanto ao Evangelho. Amar o pecador e odiar o pecado. Jesus ama o pecador, mas odeia-o. Jesus ama Satanás. Sabiam? Ou não? Deus ama Satanás, mas odeia o que ele faz. Não pensem que quando Satanás for destruído, Deus vai estar dizendo: bem feito. Por favor, não pensem isso. Ele vai estar chorando. Amar o pecador e odiar o... Essa é a nossa missão. Amar o católico, amar os que estão em erro. E não é porque eu sei uma verdade diferente que eu sou melhor. Devedores a gregos e bárbaros. Terceira mensagem, versículo 9. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Levantem a mão aqui os que querem sofrer a ira de Deus, por favor, levantem a mão. Levantem a mão. Ninguém? Então, por favor, meu amado irmão, seu vizinho, sua vizinha, seu amigo, eles também não querem, eles só não sabem. Se você não quer, por favor, não permita que ele não tenha o direito de escolher. Ele também não quer, ele só não sabe. Nesta tarde, Deus te dá este presente, não porque você é melhor que ele,
Porque lá do céu, Ele olhou para você, te escolheu, te chamou, e Ele te fez um convite. E Ele te dá esta mensagem maravilhosa porque Ele te ama. Mas se você entesourar isto no teu coração, só servirá para o teu juízo. Já pensou em encarar o Senhor Jesus um dia dizendo: filho, eu não te dei uma verdade maravilhosa, filho? O que tu fizeste com ela? Ah, Senhor, eu fiquei com medo porque eu ia perder o amigo. Perder o amigo? Irmãos, um dos abraços mais bonitos que vai acontecer no céu será entre Estevão e Paulo. A última cena de Estevão foi Paulo mandando apedrejá-lo. E ele morre. Mas no céu, ele vai ter uma surpresa fantástica, não vai? Quem é que ele vai ver lá? Provavelmente ele vai dizer: mas senhor, eu não estou entendendo nada, senhor. E a resposta possivelmente seria: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E este abraço, irmãos, eu quero ver. Eu quero ver. Assim como o abraço de Adão e Jesus, irmãos, mas vocês também podem receber um abraço lá. Sabe de quem? De quem? Esse é certo. Do seu vizinho, da sua vizinha, do seu amigo, do seu irmão, que vai abraçar você chorando e vai dizer: hoje eu estou aqui, e eu sei que você foi instrumento para me trazer até aqui. Eu sei que a estrela pertence ao Senhor Jesus, mas eu quero lhe dar um abraço em sinal de gratidão. Não vai ser maravilhoso? Será que não vale a pena, irmãos, 5 ou 10 minutos do nosso tempo por um abraço que valerá por toda a eternidade? O terceiro anjo diz com grande voz. O que é grande voz? Poder sem medo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão. Quem é a besta? Grande voz. Quem é a besta? O Papa. O sistema papal tem feito mais contra o cristianismo que qualquer outra instituição na terra. Alguém aqui lembra de uma cantora chamada Sinéad O'Connor? Alguém lembra? Uma cantora careca. Lembram qual foi a última vez que vocês viram ela na televisão? Quem é que lembra? Foi um dia que ela, diante das câmeras de televisão, pegou uma imagem do Papa e disse o seguinte: era uma cantora em ascensão, estava crescendo muito, era finlandesa. Ela pegou a foto do Papa, mostrou para a câmera e disse: é preciso que o mundo saiba qual é o seu verdadeiro inimigo. E rasgou a foto. Nunca mais se ouviu falar de Sinéad O'Connor. Coragem. Coragem. Agora, eu prefiro ver o meu vizinho, a minha vizinha, finalmente sofrer a ira de Deus, ou eu vou dar a mensagem a ele? Se ele adora a besta, e se ele recebe o sinal na testa ou na mão. Acompanhem comigo o livro de Êxodo, capítulo 31. Vocês já identificaram quem é a besta, certo? Quem aqui acredita que é um filho de Israel espiritual? Levante a mão. Quem acredita que é um filho de Israel espiritual? Não tenha medo. Quem acredita? Amém. Um filho de Israel espiritual é um filho de Deus. Não é, repito, eu quem vos fala. Não sou eu. É Jesus. Versículo 13 de Gênesis, de Êxodo 31. Tu, pois,
fala aos filhos de Israel. De novo, levante a mão. Os filhos de Israel. Então, muito bem. Deixem a mão levantada e assumam esse compromisso com Deus. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus, porque isso é um. Peraí, isso é um entre mim e vocês nas vossas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Obrigado, podem abaixar a mão. Guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal. No passado, com Moisés, veio o anjo da morte. E o que foi pedido que se colocasse nos umbrais da porta? Um sinal. O anjo passava, olhava o sinal no umbral da porta e ele não entrava e os filhos não morriam. O sinal agora é aquilo que a Bíblia diz que é e não o que eu acho que é. Qual é o sinal que Deus reconhece entre ele e o seu povo? O anjo passa e procura um sinal. Ele não vai procurar sinal na porta mais não. Qual é o sinal que ele vai procurar? E aqueles que têm este sinal não sofrem a ira de Deus, porque este é o sinal que Deus diz: este é o meu sinal. Eles são meus, não os toque, são meus, me pertencem. Eles têm a minha etiqueta, eles têm o meu selo. Cuidem deles. O diabo fará tudo para destruí-los. Cuida deles, porque eles têm o meu sinal. 14. Para que não haja equívoco, versículo 14: portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vocês. Aquele que o profanar, certamente, se não tem o sinal. Mas é Deus que vai matar? Não, ele não vai poder proteger. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada no meio do seu povo. Explicaremos com mais detalhes numa oportunidade esta questão. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado de descanso santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer a obra, certamente morrerá. 16 agora. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto. Como? O que é perpétuo, meus amados? Alguma dúvida? Se vocês nunca tivessem ouvido nada nas igrejas que pertenceram, nada, nunca ouviram falar da Bíblia, nunca ouviram falar nada, e lessem isso, como é que vocês entenderiam isso? O problema é quando o pastor vem explicar. Aí vem o problema. Não, mas veja bem, foi lá naquela época, mas onde é que está escrito que foi para aquela época, amados? Por favor, nós somos o povo do está escrito. Não é o que diz o Rogério, não é o que diz o pastor, é o que está escrito. O diabo chegou para Jesus e disse: tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães e come. E Jesus disse: olha, eu acho que o pastor não disse isso. O que foi que Jesus disse, amados? Está escrito. E o diabo não se contentou, falou: agora eu achei um crente que estuda a Bíblia. Mas eu vou te dar um está escrito também. E aí ele diz: olha, se tu és um filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Ele também conhece a Bíblia, amados. Ele explica a questão do sábado, e ele te convence de que é o domingo. Mas quando ele tentou fazer isso com Jesus, o que Jesus disse? É verdade. O que foi que Jesus disse, amados? Também está escrito. E se perguntarem a mim, eu espero em Deus forças um dia para dizer, quando o mundo estiver guardando o domingo como uma lei, e vão colocar uma arma na sua cabeça e na minha, e vão dizer: negue. Eu espero em Deus poder dizer: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. E Jesus estará dizendo para você: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Tirem a vida deles e eu vou ressuscitá-los e vou levá-los comigo para morar eternamente nos céus. Apocalipse 14 novamente, e com isso finalizamos, amados.
versículo 8 diz que o anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Faltou poder nesta mensagem, faltou coragem para nós. Então, no capítulo 18, como Deus não vai perder uma só alma por negligência nossa e vai fazer de tudo para resgatá-la, sabe o que vai acontecer? Eu e você tivemos medo de pregar a segunda mensagem, não tivemos coragem. Então ele vai mandar pessoas no nosso lugar. E sabe o que elas vão fazer? Apocalipse 18. Depois destas coisas, 18:1. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou fortemente com grande voz. Agora ele não vai só falar com grande voz, não. Ele vai fazer o quê? Fortemente e com grande voz. O diabo vai ser derrotado, queira ou não queira. E ele vai dizer: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda, anjos caídos. As igrejas vão estar cheias de anjos caídos, aves imundas. Anjos têm asas. E o versículo 4, com isso encerro: esperando em Deus, que aquele mesmo Deus que um dia, com o seu dedo poderoso, escreveu na rocha a sua lei, escreva na tua rocha, neste coração de pedra meu e seu, neste coração duro que briga com as coisas de Deus, com o dedo poderoso dele, que ele escreva no teu e no meu coração: sai dela, povo meu. Versículo 4: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos pecados dela, e para que não incorras nas pragas que vão cair sobre ela. Quando as pessoas e os discípulos amaram mais a igreja do que Jesus, Jesus destruiu a igreja, permitiu que a igreja fosse destruída. Hoje ele te faz um convite, mas ele faz também um alerta. Ele diz: as igrejas estão caindo. Seria muito fácil dizer a vocês: as igrejas estão caindo, se unam ao ministério 4 anjos. Irmãos, nós não temos tempo para mentiras. Deus não me permite mentir. A Bíblia diz: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Eu não quero ser condenado por dar algo aos irmãos que não é a verdade. Eu poderia estar em casa então. Eu não estou aqui porque sou melhor do que ninguém, repito, mas irmãos, não deixar aos irmãos a verdade de Deus seria algo totalmente errado. Deus não me permite isso. Mas ele diz, e ele faz um convite: saiam de Babilônia, saiam das igrejas que têm ensinado erro a vocês. Por quê? Para que vocês não participem dos pecados dela. Daqui a pouco, amado irmãos e irmãs, haverá só 2 grupos na terra. Só 2. Um grupo que terá o sinal de Deus, e outro grupo que terá o sinal da besta. Somente aqueles que querem. Jesus não aceita nada com base no sentimentalismo. Não haverá músicas aqui para deixar ninguém com vergonha. É uma decisão entre ti e Deus. Os que de fato querem e que sabem que esta mensagem não lhes promete dinheiro, não lhes promete prosperidade, lhes promete apenas um lar celestial e descanso no céu. Aqueles que querem, se unam a mim numa oração a Deus, pedindo que Ele nos dê forças para esta decisão e, acima de tudo, para pregar o que Ele quer que pregamos e não o que eu quero pregar. Aqueles que tomam esta decisão, por favor, se ajoelhem comigo e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nesta tarde, Senhor, nós entregamos nosso coração, nossa vida e tudo que somos ao Senhor. É possível que ao sair daqui nós não tenhamos coragem, nós nos esqueçamos, nós tenhamos medo. É possível, Senhor, que o inimigo nos ataque com as suas teorias novamente.
É possível que tentem nos convencer de que esta não foi a tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que o diabo fará de tudo para arrancar esta semente do solo sagrado que o Senhor plantou. Mas, Pai, nós te pedimos nesta manhã, na presença de todos os anjos teus que estão aqui, daqueles que levarão um relato do que aconteceu aqui, que o Senhor possa tomar a nossa fraqueza em tuas mãos e fazer-nos fortes. Que o Senhor possa tomar a nossa pequena fé e aumentá-la à medida de Cristo Jesus. E acima de tudo, Pai, que o Senhor aceite a nossa entrega pelo livre-arbítrio que o Senhor nos deu e nos faça, Senhor, poderosos como estes anjos aqui representados, para que possamos pregar a última advertência ao mundo que perece pela fome do pão verdadeiro, e que o teu evangelho eterno possa ser pregado a todas as nações. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, que a graça de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Deus nos enche de amor por vocês, e as palavras até faltam para descrever, irmãos, o quão alegres nós ficamos de ver pessoas que têm correspondido à verdade da palavra de Deus. A mensagem pregada no programa e pregada por esse ministério, ela não é uma mensagem popular. Vocês concordam? Não é uma mensagem popular. É necessário, como foi dito na primeira apresentação, ter valor moral, para se posicionar ao lado desta verdade. Mas sabem, amados, isso será necessário, porque um dia o nosso Salvador teve de ter valor moral para seguir naquele caminho que o levou da manjedoura até o Calvário. Eu ia pedir ao pastor Lucas, se possível, eu tenho ali dentro da minha pasta algumas matérias. Eu queria em especial fazer menção a uma matéria da revista Veja, que foi publicada agora no dia 3 de novembro. Talvez você já tenha lido essa revista, verdade? Ela diz o fim do mundo. E aqui existe uma matéria, a matéria anunciada em capa, está na página 90, o início dessa matéria, aonde o articulista, o jornalista André Petri, escreve de Nova York. E ao lermos o texto, não é difícil perceber que o seu objetivo é tirar completamente a fé do povo de Deus no Apocalipse. Eu vou ler alguns trechos, obviamente eu não vou ler toda a reportagem, mas eu gostaria de pelo menos ler para que nós pudéssemos ver até onde o ser humano está avançando hoje. Ele chega a dizer assim: a religião seria uma criação mental através da qual o cérebro atende à sua necessidade por sentido. O Apocalipse, nesse caso, é uma saída brilhantemente engenhosa. A religião é uma criação da mente dos que vão na igreja, segundo esse articulista aqui. E falando do tempo do fim, ele diz: no inventário dos fracassos humanos, talvez não haja aposta tão mal sucedida quanto a de marcar data para o fim do mundo. Correto. Falhou 100% das vezes, mas continua a se espalhar, resistindo ao tempo, à razão e à ciência. Apresenta a fé como algo irracional. As tentativas de explicar esse fenômeno são uma viagem fascinante pela alma, pela psique, pelo cérebro humano. Uma das explicações está no fato de que o nosso cérebro é uma máquina programada para extrair sentido do mundo. Assim, somos levados a atribuir ordem e significado às coisas, mesmo onde tudo é casual e fortuito.
As constelações do céu, por exemplo, são uma criação mental para organizar o caos estelar. Mais à frente ele diz: recuando no tempo, a própria humanidade, analisada do ponto de vista científico, é fruto do acaso. Por um acidente, um peixe pré-histórico desenvolveu barbatanas que, a imitação de penas ou patas, lhe permitiram enfrentar a gravidade da Terra e, assim, por acaso, viabilizou o desenvolvimento de vertebrados fora da água. Amados, eu posso seguir essa linha de raciocínio e posso dizer então que necessário seria nós fecharmos todas os grupos, as universidades onde existem grupos de pesquisa científica. Pois se tudo surge como fruto do acaso, para que pesquisar para construir novas coisas? Basta jogar uma série de coisas ali, vai haver uma grande explosão e vai sair tudo pronto. A lógica não é a mesma? Irmãos, o homem está fazendo de tudo para negar a própria existência de Deus. Sabem por quê? Porque se Deus não existe, eu não tenho nenhum Deus para dar conta da minha vida, daquilo que eu faço. Eu posso viver como eu bem entendo, porque eu nunca vou ter de dar satisfação da minha vida para ninguém. Mas irmãos, posso dizer que hoje estamos aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, porque nós cremos que o mundo foi feito por um ser superior, inteligente, onipotente, todo-poderoso, o Senhor Deus, por meio de Jesus. Amém? Amém. Amados, o mundo está sendo alimentado com estas coisas, e o povo de Deus precisa receber um alimento que seja um antídoto contra estas informações que tendem a solapar, destruir a fé. E irmãos, esta mensagem, ela precisa chegar a todos os cantos da terra. Deus precisa de pessoas que levem esta mensagem. Onde estará essa mensagem que se opõe a essas falsidades, a esses sofismas? Na palavra de Deus. Aqui, irmãos, está a única fonte segura. E nós vamos ver hoje pela palavra de Deus como profecias dadas há séculos, milênios atrás, estão se cumprindo ponto por ponto. Convido os amados a abrirem vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 8, para que iniciemos a leitura a partir do verso de número 1. Daniel, capítulo 8, o texto diz: no ano terceiro do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Irmãos, esse texto à primeira vista parece só um relato de história. Belsazar, diz a história, foi o último dos reis de Babilônia. Durou 8 anos no poder. Daniel teve o sonho, ou a visão, quando Belsazar estava no terceiro ano, ou seja, o reinado de Babilônia já estava finalizando. Agora, embora isso possa parecer apenas uma informação histórica, para aqueles que desejam deter-se, parar e estudar com cuidado a Bíblia, ele é também uma revelação para o tempo do fim. Sabem por quê? Porque o próprio anjo disse, essas palavras não são nossas. Vamos ler o relato de Daniel logo após a visão. Nós vamos direto pular pela visão para ver o relato do anjo. Verso 15: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, o homem que habita os céus, o nosso Salvador, Cristo Jesus. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a este a entender a visão.
E veio perto de onde eu estava, e, vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Essa visão é para o tempo do fim. Verso 18: e estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá ou se cumprirá no determinado tempo do fim. Esta visão de Daniel 8 se refere também a eventos que ocorrerão no final da história da terra, no tempo da ira. Sabem qual é o tempo da ira? No livro de Apocalipse, capítulo 14, o Senhor nos apresenta 3 mensagens, as últimas mensagens de misericórdia enviadas para o Senhor. Nós estivemos meditando um pouco nelas no tema anterior. No capítulo 15, o que se segue à última mensagem de advertência é o que fala do tempo da ira. Capítulo 15, verso 1: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. O tempo da ira é o tempo das 7 últimas pragas. Hoje nós vemos uma série de pragas aí. Nós vemos os tsunamis, nós vemos terremotos, nós vemos guerras, nós vemos conflitos religiosos. Mas chegará o tempo das 7 últimas pragas. Este é o tempo da ira de Deus. Deus demora em punir os ímpios, mas a sua demora não significa que Ele nunca vai fazer justiça. Deus é amor, Deus ama o pecador, mas finalmente Deus é justiça. Há um limite para além do qual o homem não pode seguir na impiedade. Quando esse limite é atingido, para o bem das próprias criaturas, é necessário que os transgressores sejam punidos. Assim como em casa, para manter a ordem entre as crianças, necessário é muitas vezes bater na criança, é verdade? Bater no filho. Deus procura nos corrigir para a salvação, mas chegará o tempo em que a última alma terá feito a sua decisão. As 3 mensagens de Apocalipse 14 terão ressoado por toda a terra. Mas então, quando todos tiverem feito a sua decisão para a vida ou morte, chegará o tempo da ira. E como disse Jesus, será como foi nos dias de Noé. Criam que nunca viria um dilúvio sobre a terra, jamais havia chovido. Duvidavam, escarneciam, zombavam das palavras de Deus, da advertência do fim, zombavam. Mas tão certo como Deus disse, por meio do seu servo Noé, a palavra se cumpriu. Amados, não desprezemos as palavras do Apocalipse. O Senhor, em Apocalipse capítulo 1, e no verso 3 diz: bem-aventurado, isso quer dizer feliz, aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, não é necessário ser um grande estudioso da Bíblia para ver que nós estamos vivendo no tempo do Apocalipse. Basta ligar o noticiário. Não é verdade? Em breve, o tempo de graça dado a todo ser humano será encerrado e começará a ira de Deus. Quão próximo está este tempo?
Daniel 8 se presta a isso, ou seja, no capítulo 8 de Daniel, nós vamos ver quão próximo está este tempo. Notem que no capítulo 8 de Daniel, a primeira coisa relatada pelo profeta é: eu estava na época do rei Belsazar, o último rei de Babilônia. Babilônia já estava chegando ao seu final. E os irmãos, creio eu, sabem, o Apocalipse também fala de Babilônia, não fala? Fala de Babilônia. Vamos para Apocalipse capítulo 19. Primeiro 18, verso 21, e depois vamos ao 19. Apocalipse 18, verso 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. No tempo do fim, Babilônia será destruída. Quem é a Babilônia do Apocalipse? A Babilônia moderna. Babilônia vem do termo Babel, que aparece naquela torre do Gênesis, significa confusão. E talvez nem todos vocês saibam, mas Babilônia é meramente a continuação da religião fundada na época da Torre de Babel. Nós vamos contar rapidamente uma história para os irmãos. Babel foi fundada por uma pessoa chamada Nimrod. Isso se encontra em Gênesis capítulo 10. E Nimrod foi considerado pelos que estavam com ele como se ele fosse um Deus, o representante de Deus na terra. Ele passou a ser adorado como Deus e ordenou a todos que obedecessem a ele, construíssem uma cidade e construíssem uma torre. E ele fundou a primeira religião oficial, ou seja, que era mantida pelo governo, em rebelião contra o governo de Deus. Conta a história que o objetivo de Nimrod ao construir a Torre de Babel era, em caso de Deus resolver enviar um novo dilúvio, Nimrod ia subir até onde Deus estava e ia vingar a morte dos seus antepassados que haviam morrido no dilúvio. Sabiam disso? Esse era Nimrod. A Bíblia, no livro de Gênesis, e no capítulo 10, ela comenta algo sobre Nimrod. Gênesis capítulo 10, versos 8 e 9. E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. À primeira vista, alguém vai entender, não, Nimrod era servo de Deus. Não era assim. A Bíblia diz que Nimrod edificou várias cidades. Aqui no verso 11, diz assim, verso 10. E o princípio do seu reino foi Babel. Agora, com qual objetivo ele fundou Babel? Vamos ver no capítulo 11. Disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Nimrod tinha um objetivo a construir Babel: fazer com que os homens não fossem espalhados. Mas qual era o desejo de Deus? Vamos para Gênesis capítulo 1, verso 28. O que Deus disse devia o homem fazer? Era para o homem se concentrar junto com os seus
ou era para os seres humanos encherem a terra, se espalharem? Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O desejo, o plano de Deus era que as pessoas se espalhassem por toda a superfície da terra e não vivessem concentradas em grandes cidades. Mas Nimrod foi fazer exatamente o contrário. Portanto, quando a Bíblia diz que Nimrod foi um poderoso caçador de